Bom, na vida, meu caro Edu Pinheiro, e no futebol nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa e um efeito. É isso. Não precisa perder muito tempo. Planejamento todo bagunçado, todo prejudicado, greve de jogadores, perde 12 dias de treinamento, não consegue inscrever os reforços. Bom, é uma crise financeira sem precedentes na história do clube. E isso tem um reflexo dentro de campo. O time está mal preparado, o time está com os nervos em frangalho, lutou hoje, criou uma ou outra situação, mas não incomodou. Ah, mas teve uma bola na trave. Chute ali sem ângulo do Júlio, ela desvia, o goleiro está nela, ela bate na trave e volta para o meio da pequena área e ninguém aproveita. Mas assim, um lance muito isolado, um lance apenas pontual e representa muito pouco perto daquilo que era a necessidade da Ponte. Não quero aqui criticar os jogadores, não quero dizer que os jogadores não se empenharam, a Ponte pelo menos lutou, mas futebol não é assim que é feito, né? Não existe varinha mágica e não existe esse tipo de situação no futebol. Não existe. Não, se encontra aí, dá um tempo aí, deixa eu ver se você vai jogar. Não vai para casa não. Isso é amadorismo. Amadorismo, que eu quero dizer, isso cabe dentro do futebol amador. No futebol profissional não tem lugar para isso. Houve uma luta muito grande, a gente sabe do empenho das pessoas, caiu o transferban e sai o bid às 18h30, 18 horas, 18h30 do dia do jogo, que foi iniciado às 21h30. Então não vou nem entrar no mérito tático, nada. A Ponte é uma confusão, 5 jogadores estreiam e ficam sabendo que vão estrear 3 horas antes do jogo, poderiam até estar em casa, mas existia essa expectativa de inscrever, de sair no bid, mas nada é por acaso. Tudo é motivado por uma sequência de fatos. E a sequência está aí. Os salários, o transferban, a greve, as contratações que não foram utilizadas em tempo e a Ponte está rebaixada. O quê? O Valdemir está louco? Ainda faltam 4 jogos? Pô, a Ponte tem Guarani fora, tem o Noroeste em casa antes no sábado, depois tem a Portuguesa que hoje jogou uma barbaridade e ganhou do São Paulo dentro do Morumbi de 3-2. E depois a Ponte tem o São Paulo em casa, vai precisar de ponto para se classificar. A Ponte está rebaixada. O time não tem poder de reação e não tem pernas. Tenta, não se esconde, não foge, mas não tem pernas. Eu lamento dizer isso para o torcedor da Ponte, mas uma sequência de equívocos, uma preparação toda ela seccionada, toda ela fragmentada, o treinador tentando, a comissão técnica tentando, o jogador indo embora a todo momento, aí para de treinar, depois volta a treinar, aí machuca um ou outro. É uma sequência de fatos que desemboca numa tragédia. E a tragédia estava anunciada. E eu a anuncio agora. A Ponte está na Série A2. Ah, mas matematicamente dá. Mas eu, pelo respeito que tenho pela torcida da Ponte, eu não vou ficar aqui vendendo ilusão. Sabe, vai ganhar 2 e empatar 2 em 4. Para quem já perdeu 4, tomou 7 gols e não marcou nenhum. Não dá. Não dá. Eu não vou vender ilusões. A Ponte vive um momento historicamente negativo, é muito grande, pode reagir, tem toda uma temporada pela frente, tem 2 campeonatos importantíssimos, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B, mas tem que mudar tudo, tem que acontecer um fato novo, tem que haver aporte financeiro, tem que ter parceria, tem que ter de repente uma mudança radical na gestão do clube, no que tange de repente aparecer um grande investidor e a Ponte votar a toque de caixa alguma coisa do nível de SAF para ver se consegue um aporte grande para sanear pelo menos as urgências e montar um time razoável.
Senão não vai em lugar nenhum na Copa do Brasil, cai para a Série C e já caiu no Paulista, infelizmente. Edu Pinheiro.